Pessoal, beleza? Estamos aí para nossa aulinha, mais uma aulinha na realidade, né, sobre histologia vegetal. Agora a gente vai trabalhar sobre histologia da raiz, algumas características interessantes, estrutura, basicamente a parte de morfologia. Nós vamos trabalhar a posteriori, tá certo? Então, nessa aula nós vamos abordar basicamente, nós vamos objetivar a parte de histologia vegetal, tá certo? Então, olha lá, vou colocar aqui o slide para vocês. Então, nós temos aqui, a priori, uma raiz onde eu posso caracterizar para você de forma bem rápida, né? Bem rápida e bem simples, no que se diz respeito às suas estruturas. Uma raiz ela vai apresentar o colo, também chamado coleto, raízes laterais, chamadas raízes secundárias, e a partir daí você tem raízes terciárias, quaternárias, dependendo exatamente da sua ramificação, né? A zona de absorção, que é chamada simplesmente por região pelífera da raiz, que apresenta os pelos absorventes, que são tricomas. A zona de crescimento, que apresenta um meristema, tá certo? E a coifa, que é uma área de alongamento que você tem, que você vai encontrar na realidade uma estrutura mais rígida para aguentar exatamente esse atrito que existe entre a raiz e o solo. E essa descida em relação ao solo é chamada simplesmente por geotropismo positivo, tá? Geotropismo positivo em direção ao solo, geotropismo negativo quando a estrutura ela sobe. E na cabeça existem raízes que sobem, existem estruturas que vão para a parte superior, no caso do caule, né? Tem geotropismo negativo. As raízes de manguezal, aquelas chamadas pneumatóforas, ou raízes respiratórias, né? Elas descem, elas apresentam um geotropismo positivo e depois elas sobem para captar oxigênio, em virtude exatamente da disponibilidade desse oxigênio no solo, aquele solo lamacento, né, da área de manguezal. Então existe uma quantidade enorme de fungos, de bactérias ali decompondo. Então, do ponto de vista molecular, a disponibilidade dessas substâncias é menor, tá certo? Então isso aí a gente vai ver um pouco mais à frente, é só uma parte introdutória. Então vamos ver aí quais são as características que nós encontramos em relação à histologia da raiz. Ó, aqui a princípio eu coloquei para vocês o chamado parênquima. Amoris, essa parte amarelada aqui, ó, é preenchido com células, tá certo? Então aqui nós encontramos o parênquima, beleza? O parênquima, se você fala o parênquima externo, mais externo, é o córtex, tá certo? Então a parte mais interna de uma estrutura é a medula. Então, do ponto de vista estrutural, nós temos o parênquima. Agregado a esse parênquima, você vai encontrar a chamada epiderme, que está na parte externa. Lembra que o floema, tá, e o xilema são os vasos que vão conduzir a seiva bruta e seiva elaborada, como a gente já havia comentado, tá certo? Então, observa bem o seguinte, aqui eu tenho os tricomas, que são os pelos absorventes. Esses pelos eles são importantes porque eles viabilizam a captação de água, de sais minerais que estão ali no ambiente. Uma planta, na realidade, ela não para, ela não fica estagnada do processo de absorção, né? O que tiver ali disponível, ela vai absorvendo pela raiz. Tanto prova que, se você observar aqui, ó, eu tenho colo, coleto, né? Um colo, o sinônimo, a sinonímia de colo, eu posso chamar de coleto, que é essa área de transição entre a raiz e o caule. Então, na raiz, nessa região aqui, na região pelífera, você vai encontrar a absorção desses nutrientes, de água e sais minerais principalmente. Então, lá nas folhas, eu vou encontrar, na realidade, estruturas que vão auxiliar o desprendimento desse excesso d'água. Não é isso? Em virtude de que está ocorrendo a absorção,
você tem a folha, eu tenho os estômatos que vão liberar água na forma de vapor e tem os hidatódios que vão liberar essa água na forma líquida, tá certo? Então, parênquima, revestimento, preenchimento. Epiderme, aqui ó, epiderme, revestimento, tranquilo? Então, os tricomas, eles são exatamente esses pelinhos aqui, ó. Eles servem para auxiliar a absorção. Olha só o que eu coloquei para vocês. Observe que você tem aí o chamado periciclo, que é essa parte aqui mais interna. A partir desse periciclo, do jeito que eu coloquei, bem bonitinho, bem mastigado para vocês, uma coisa bem objetiva, ó, promove a formação das raízes. Então, as raízes, elas são formadas, as raízes secundárias, elas são formadas a partir do chamado periciclo, tá certo? Então, olha só, uma planta, como eu havia comentado para vocês, uma planta que cresce em direção ao solo, eu digo que ela tem geotropismo positivo. Quando ela cresce em direção, tá? Em direção contrária, eu tenho geotropismo negativo. Quando ocorre crescimento lateral, tanto de galhos, tanto dos galhos quanto dessas ramificações, eu digo que é o chamado plagiotropismo, tá? Então, geotropismo positivo, direção ao solo. Geotropismo negativo, para cima. E o plagiotropismo, o crescimento lateralizado. Beleza? Vamos ver mais o que é que tem aí pra gente, ó. Eu coloquei para vocês que a endoderme ela é rica em lignina. Ó. A endoderme é essa parte aqui, ó, mais interna, que passa do parênquima, tá certo? O córtex, aqui eu coloquei aqui para vocês, córtex, que é a parte mais externa da estrutura da raiz. E o parênquima é o que preenche esse espaço. São células que vão preencher esses espaços, tá? Então, rica em lignina, suberina e forma as estrias de Caspary. Amores, o que é isso? Vê só, presta bem atenção. O que são essas estrias? A endoderme ela funciona como se fosse um filtro, tá? Na parte mais interna aí você vai encontrar sais. Esses sais propiciam a passagem da água, sendo que essa água ela pode levar substâncias que não são tão satisfatórias à planta. Micro-organismos, bactérias, fungos, cistos. Então, toda essa gama ela tem que ser o quê? Ela tem que ser filtrada. Então, esse filtro natural é chamado simplesmente por endoderme. Ó, do jeito que eu coloquei ali para vocês, ó, é o filtro, a endoderme. Então, a partir, se liga que isso é pergunta de prova, tá certo? Normalmente, o pessoal aborda bastante isso aí para a gente. As estrias de Caspary, elas estão aonde em relação à estrutura vegetal? Ou aonde em relação à raiz? Se você estiver analisando uma questão como essa e falar sobre raiz, você já sabe que está onde? Na endoderme, beleza? Olha só o tópico seguinte que eu coloquei para vocês. Ó, promove a formação da via simplástica. O que é isso? Vê bem. A partir do momento que essa água ela entra, ela vai passando por essas células que estão aqui, ó. Essas células que se encontram no parênquima, tá? Ela vai passando. Mas vai chegar um ponto que eu tenho células justapostas, exatamente aqui, ó, na endoderme. Então, o que acontece? Essa água ela vai passar por aumento da pressão. Então, no momento que essa água está passando por dentro da célula, eu digo que é a via simplástica, porque ela está passando por essas células que estão justapostas para promover exatamente a filtração que está ocorrendo na endoderme, beleza? Porém, eu também vou encontrar a chamada via apoplástica, beleza? Cabeça, o que é que essa via apoplástica ela vai caracterizar? Observa que eu havia falado para vocês logo no início da aula
que o parênquima ele se apresenta para a gente com várias células, não é isso? E o córtex é a parte mais externa. Então, no momento que essa água ela está passando entre as células, eu tenho uma via apoplástica, do jeito que eu coloquei para você. Ó, via apoplástica, passagem de água entre as células. Então, essa água ela está entrando, ela está indo em direção à parte central da raiz, beleza? Mas ela não passa por dentro das células, ela passa entre as células. E essa via é chamada simplesmente por via apoplástica. Se liga, tá certo? Importantíssimo. E quando eu falo sobre a via simplástica, é quando essa água ela entra e tende a passar por essa barreira, por esse filtro, que é exatamente a endoderme. Beleza? Então, gente, é uma aula bem curtinha. Observe que a gente falou sobre coifa, a gente falou sobre colo, coleto, zona pelífera, tricomas, via apoplástica, via simplástica. Observe que os dois feixes, né, que nós temos aqui bem proeminentes, o xilema e o floema, eles estão bem destacados. O xilema mais interno, o floema mais externo, tranquilo? Então, era isso que eu gostaria de destacar para vocês. Se liga aí nesses principais pontos que são abordados com muita frequência para a gente. Fica com Deus, tudo de bom, tá certo? E até a próxima aula.